Oi, Kelly. Olá, tudo bem? Tudo bem você? Tudo certo? Tá bem? Prazer aí falar com você de novo, Jason, depois de alguns anos, né? Pois é. Alguns anos, né, Legal, cara? verdade. Obrigada pelo convite. Para mim é sempre bacana falar aí sobre planejamento. Para quem não me conhece, então, eu sou aqui do interior do Rio Grande do Sul, cidade de Panambi, região noroeste. E hoje a minha atividade principal é assessora de investimentos do Sicredi. Porém, o lado planejadora financeira aí nos últimos tempos, principalmente no último ano que a gente viveu, aflorou, né? É. Então, já estou vendo aqui que o pessoal aqui já está, aqui da nossa região, já está entrando aqui na live também, bacana. Sejam bem-vindos. Isso, e a ideia realmente é trazer um pouquinho do que o profissional CFP também vê sobre planejamento, mas muito mais como isso pode potencializar a renda extra, que é algo muito importante, que acho que chovem exemplos, né, do ano passado, que a gente viveu um momento super crítico, e a renda extra foi muito importante, ela veio para ficar, né? Sim, sim, isso é fato. Pessoal, então a Kelly, para quem não sabe, eu trabalhei, né, numa instituição financeira, trabalhei no Sicredi por alguns anos como assessor de investimentos também dentro de algumas funções minhas. Então, a Kelly na época trabalhava no banco, né, então a gente se conheceu e a gente vem, né, agora que a gente voltou a se falar, né, a Kelly começou a postar um pouquinho, né, começou a trazer um pouquinho do que é planejamento financeiro, vi que o pessoal tem gostado bastante e é importante, né, e quando a gente fala de planejamento financeiro, e alinhado à própria renda extra, a gente está falando da base, né? Porque quando a gente fala de gerar outras fontes de renda, o que eu sempre falo aqui para o pessoal também, nunca dependa somente de uma fonte de renda, né? Tenha outras fontes de renda, porque 2020 ele ficou muito claro isso, né? A gente teve pessoas perdendo emprego, ou teve diminuindo o salário, enfim, foi um ano bem, né? A gente for falar aqui, senão vou derrubar a nossa live. Mas foi um ano bem atípico, tá? Então, quando a gente fala de renda extra, a gente precisa construir a base. E a base começa, sim, com planejamento financeiro, quando você tem, né, uma visão sobre isso, fica muito mais claro. Por quê? Não aquele dinheiro que entra como extra, muitas vezes acaba se perdendo e acaba não fazendo sentido. Depois o problema vai ficar com a renda extra, né? Depois ainda o problema é a renda extra. Não, mas tem todo um processo, né? Tem uma base que precisa ser feita e a gente vai falar, a gente vai bater um bate-papo hoje também bem legal com isso. Tá? Então, Kelly, acho que tá contigo. Quer iniciar? Legal, vamos sim. E eu tem duas pessoas que eu gosto muito, né, Jason, e que o pessoal percebe assim nas minhas interações nas redes sociais, que eu sempre fui muito tímida e muito discreta em redes sociais, então para mim foi um desafio, né, estar também no digital, assim como para muita gente, né, está sendo um desafio se realocar também no mercado e principalmente no meio digital. Mas professor Gustavo Cerbasi é um mito, assim, ele é um mestre do planejamento financeiro e já fica a dica aqui. Já vou trazer algumas dicas que, inclusive, ele usa nos seus cursos, nos seus livros. E a Natália Arcuri, que também acaba trazendo de uma forma muito simples como aprender investimentos. Então, ela usa a nossa linguagem. Não concordo com tudo que ela fala, mas o aprendizado, assim, ela traz de uma forma muito acessível, então é bem bacana. Sim. Não dá para E deixar aí, reserva de emergência em fundos imobiliários, né? é verdade, verdade. E, e falando em planejamento, né? Hoje tem muita gente, quando a gente fala em planejamento, o pessoal já pensa, ih, lá vai vir a Kelly com aquelas planilhas, né? Ou vou ter que controlar tudo, vou ter que anotar todos os meus gastos. E o planejamento financeiro, ele vai muito além disso, né? Ele vai verificar se o teu estilo de vida, por exemplo, está adequado à tua renda. Ele vai te permitir, inclusive, realizar mais sonhos. Então, o convite aí que eu faço para a galera, para quem ainda acha que planejamento financeiro é apenas uma planilha, fica aqui conosco, que no final aí vai perceber que não é só isso.
É muito mais do que planilhas e papéis e aplicativos, né? Ele vai muito além disso, né? Vai bem a fundo, né? Isso aí. E aí, para a gente começar aqui, para dar o nosso tempo, eu separei 3 ganhos, pelo menos, que quem faz um planejamento financeiro percebe na prática. Então, já linkando também com essa atitude de ter uma renda extra, que realmente é muito importante. Então, já linkando com isso também. Como que eu faço para isso ter mais valor? E o primeiro ganho que a gente percebe assim é realmente ver o meu estilo de vida, ele está adequado à renda que eu ganho? Porque, por exemplo, não adianta ter uma torneira, né, com uma evasão grande de água, se o meu ralo é gigantesco. Não tem renda extra que sustente isso. Um outro exemplo que eu dou também, Então, Kelly, com relação a isso, é você querer encher um balde com água se ele está furado, né? É é, a mesma é, situação. Você vai por água, mas ela vai sair da mesma forma que ela entra, né? é. Ou até numa velocidade maior, né? Vai. E aí a gente sempre faz o link, né? Quando a gente vai a um médico, um dentista, enfim, e vai reclamar de algum sintoma que a gente está sentindo, algum desconforto, ele faz um diagnóstico, né? Nos pergunta quanto tempo está sentindo, se tem algum outro sintoma atrelado a isso. Na vida financeira, também se precisa fazer esse diagnóstico. E aí, quando as pessoas dizem que, eu não gosto de Excel, eu não gosto de número, é uma burocracia controlar tudo que eu gasto. Pode ser que sim, pode ser que a pessoa não gosta realmente de números, mas esse exercício é fundamental. Porque, por exemplo, todos nós, ou a maioria de nós, sabe quanto gasta com as grandes contas. Moradia, transporte, escola dos filhos, todo mundo sabe. Mas o papel do diagnóstico, esse exercício é mostrar para nós, e eu me incluo nisso, porque quando eu fiz o meu diagnóstico eu me incomodei muito, é mostrar para nós o que a gente não vê, que são as pequenas contas. Então, é quanto eu pago de assinatura do telefone, do pacote de internet, quanto que eu gasto nos finais de semana, quanto que eu gasto quando eu saio com os amigos, que isso a gente não, a nossa contabilidade mental não faz Fecha, né? esse fecha. É, E aí o e que que até ontem até trouxe ontem, hoje, eu trouxe um exemplo para o pessoal com relação a, enfim, pediu um cartão de crédito e acabou ganhando, enfim, uma tag de estacionamento. Eu falei, pessoal, aqui, ó, são R$ 15 a menos, né, que eu deixo de pagar por mês. Mas, Jesus, mas R$ 15 é pouco. Multiplique isso por 12, tá? Então a gente está falando aí de um bom valor que, em vez de ir para o bolso de outra pessoa, ela está vindo para o meu. Que eu posso pegar esses R$ 15, que seja, que fosse R$ 10, eu posso estar investindo em outra coisa. Tá? Então é nos pequenos detalhes, efetivamente, que faz totalmente a diferença, né? Que é aquela coisa que fala de grão em grão, né? Então, um pouquinho aqui, R$ 10 aqui, 20 ali, 30 aqui. A hora que você vê, ele está maior do que as grandes contas, né? Efetivamente, você acaba não percebendo, né? é bem isso aí. E isso é muito comum quando a gente começa a colocar esses pequenos gastos lá, seja em um Excel, seja em um caderno, seja nos aplicativos gratuitos que hoje tem na internet, onde a pessoa quiser. Seja, tem aqueles posts de geladeira para escrever, então, onde se sentir melhor. Mas quando a gente faz esse exercício, o que geralmente acontece? E aconteceu comigo. Vamos dizer que na minha cabeça eu recebia R$ 5.000 de renda. As minhas grandes contas somavam R$ 3.000. Eu estava feliz que me sobravam 2.000. E aí, quando você vai colocando essas pequenininhas, vê que na verdade falta 1.000. Falta mesmo. Então, tendo esse diagnóstico e tendo essa consciência, e essa consciência ela é importante porque ela nos incomoda e faz a gente ter a atitude de mudar. Então, quando eu tenho esse diagnóstico, a minha renda extra
poxa, potencializa muito mais porque eu vou realizar muito mais coisas do que simplesmente pagar contas com ela. Então, esse aí é o primeiro grande aprendizado, né? Você falou ali dos R$ 15 por mês, mas às vezes tem contas aí de 50, R$ 100 por mês. Final de 12 meses pensando em R$ 100, são 1.200. Isso pode ser uma viagem com a família, né? Pode ser Sim. alguma outra experiência que hoje eu não consigo ter. Então, essa aí o primeiro aprendizado e o primeiro grande ganho, né, também. Verificar pessoas que têm o mesmo nível de renda que a gente tem também e ver, tá, mas o que essas pessoas fazem que elas conquistam tantas coisas, que elas têm tantas experiências, que elas viajam, que elas têm uma vida financeira mais tranquila. Isso também é bacana. Esquecer o meu orçamento e tentar projetar um orçamento ideal. Então, também é um exercício legal. Tem aquele velho ditado, né, Kelly, que rico não é aquele que ganha mais, mas sim aquele que poupa mais, né? Ele que acaba, né, tendo, É. pode até ganhar menos, né, proporcionalmente. Às vezes o médico pode ganhar, sei lá, R$ 20.000, por exemplo, tá? Uhum. Mas pode gastar R$ 20.000, tá? Então você pode pegar uma outra pessoa que tenha lá um salário, por exemplo, de R$ 2.000 e poupe mais. Tá? Então, aquele ditado, né? Rico é quem poupa mais e não quem, né? Muitas vezes ganha mais, né? Isso aí, não se trata de quanto você ganha, e sim de quanto você gasta, né? A gente Isso. vê assim, tem uma gurizada aí, muito mais nova que nós, né? Que trabalha de estágio, né? Ganha um salário pouco, assim, né? Iniciante, e essa galera tá guardando, e tá investindo, e tá realizando sonhos, e tá tendo experiências. Então não se trata do dinheiro que a gente ganha, e sim de como a gente gasta. Então, se tratando de renda extra, de novo, né? Se eu souber exatamente consumir de uma forma mais consciente, e consciente não é socialmente consciente, mas é consciente de eu saber. Isso aqui eu vou comprar porque isso e isso, e não comprar no impulso. Então, uma renda extra pode, nossa, potencializa muito. O segundo ganho que eu percebo é que, tendo um planejamento, os nossos sonhos e as nossas conquistas, elas passam a acontecer de forma mais recorrente. Por exemplo, vamos dizer assim, o pessoal que está aí aqui da região me conhece, sabe que um dos meus objetivos de longuíssimo prazo é me aposentar com 1 milhão. Se 1 milhão vai ser suficiente daqui 30 anos, não se sabe. Mas hoje é o meu objetivo. Sim. Então, se eu pensar, né, poxa, daqui 30 anos, a grande maioria das pessoas dizem, mas 30 anos é muito tempo. Você pode nem chegar até lá, né? Nem pode chegar com vida até lá. É. Ou outros poucos ficam pensando, não sei se vai conseguir. E aí aquele 1% diz, que legal, mas e como que tu vai fazer isso? E aí é esse como, essa distância do hoje lá para o longo prazo que às vezes faz a gente sair do trilho e sair do planejamento e deixar aquele sonho lá na gaveta e só voltar a pensar nele quando está próximo de acontecer. E aí a gente não consegue realizar e não tem renda extra que vai fazer a gente conseguir realizar no tempo que a gente quer. Sim. Então, quebrar esses objetivos, né? Eu tenho um objetivo que eu tenho, por exemplo, que eu coloquei antes no meu Instagram. Eu quero ler 5 livros até 28 de fevereiro. É ir quebrando esses objetivos, né? A minha meta, por exemplo, de me aposentar com 1 milhão, eu quebro em anos. Quanto eu preciso juntar cada ano? Tá, neste ano. Então, quanto que isso dá por mês da minha renda? E aí tu vai ficando um pouco mais palpável. E aí, então, a gente também precisa ter motivações, né, para fazer um planejamento. Porque o que eu percebo e o que eu achava, que o planejamento era lá e cortar gasto, né? Isso aqui eu não posso, eu não sair, eu não vou mais jantar fora, eu não vou mais gastar com academia,
eu não vou mais fazer minha unha. E, poxa, não é isso, né? É eu adotar um estilo de vida, mas que o meu principal motivador vai ser realizar os meus objetivos. Então, isso passa assim a deixa de consumir coisinhas que às vezes é supérfluo, não faz sentido, né? Que a gente pode abrir mão para daqui a pouco, nas minhas férias, fazer uma viagem bacana para um lugar que eu quero conhecer. Essas motivações, assim, pode ser anual, pode ser mensal, pode ser, essa sexta-feira eu trabalhei até mais tarde, eu tô cansada, eu vou sair jantar com a pessoa que amada que está me esperando. Essas pequenas recompensas, assim, elas têm que fazer parte do planejamento. Elas têm que estar lá no uso da minha renda. Eu sempre digo e falo para as pessoas também, tenha micro vitórias ou micro recompensas. O que é? Vamos falar de planejamento financeiro, né? Um exemplo que a Kelly está trazendo, que ela tem lá o seu planejamento de, né, atingir X, né, X mil reais lá. Ela faz o seu planejamento, né? Ela faz o seu planejamento anual, muitas vezes, ou até semestral ou anual também. Atingiu, né? Quando a gente fala também de planejamento financeiro, tenha micro vitórias, tenha micro conquista. O que não precisa ser esbanjar, você pegar e ir lá para a Europa, os Estados Unidos, ou você querer comprar um carro novo, enfim, que não, talvez não seja a tua necessidade no momento, né? Mas são micro vitórias, né? Você sair um jantar com, né, com seu esposo, com seu marido, com o namorado, enfim, ou fazer uma viagem, aproveitar também. Que também essas pequenas coisas também que elas acabam fazendo sentido que não te desmotive, né? Essas micro vitórias, né? Micro conquistas que eu falo, para que ela não te desmotive, para que você continue na caminhada, né? Para que, mas vou cortar tudo, não vou ter nada, mas daí acaba sendo pior, né? É igual dieta, né? É igual regime. Faz um regime restrito. Não dura, não dura um mês. Né? Quando a dieta é muito restrita, você também não fica, né? Não dura muito tempo. Você não fica muito tempo naquela, quando é um regime, uma dieta muito restrita. E quando a gente fala de planejamento financeiro também, não é você sair cortando tudo de uma vez sem fazer nada, mas agora, meu Deus do céu, agora eu estou contando centavos. Não, é você ter isso, né, de forma planejada. A gente está num período bem propício para isso. Né? A gente está em janeiro, vai ter aí seu 2021 inteiro para você se planejar também. E ter essas micro vitórias, né? Micro conquistas. Né? Atingir isso aqui, consegui atingir esse objetivo. Então, talvez, vou fazer um jantar aqui, vou sair para jantar, ou vou para a praia, ou vou fazer uma viagem, ou alguma outra coisa, algum outro tipo de investimento. É ter essas micro vitórias também para que acabe não ficando uma coisa pesada, que não pode ficar pesado e seja um fardo. Começa a ser um fardo para você, começa a entender que aquilo lá é muito pesado, você acaba, né, desistindo. Né? Acaba desistindo e acaba até procrastinando. E eu trago o exemplo sempre do próprio regime. Né? Você tem que, né, você tá lá, quer emagrecer, mas é todo um processo. Né? Você corta tudo uma vez, o teu regime, a tua dieta, ela vai durar talvez 30 dias no máximo. Aí planejamento financeiro é da mesma forma, mas é constância, todos os dias. Né? Você ter uma constância. Não é nem 8 nem 80, é uma constância. É verdade. E no meu primeiro planejamento financeiro, que hoje eu vejo assim uma mudança muito drástica da Kelly hoje, da Kelly de 4 anos atrás, por exemplo. E o meu primeiro planejamento financeiro foi cortar gastos. Eu preciso reduzir a minha despesa porque eu quero guardar dinheiro. Sem um objetivo, sem um sonho, eu só queria guardar o dinheiro. E isso desmotiva muito rápido quando a gente não tem um sonho. E aí é convidar as pessoas a pensar em sonho mesmo, não é só a independência financeira, mas é sonho. E aí o plano de sair com a família no final de semana tem que estar lá nos objetivos, porque isso vai me permitir que eu vou deixar de consumir algo, uma coisa, né, que hoje talvez não faça tanto sentido, para ter uma experiência, então, com a minha família. Isso não é duro de fazer, porque eu estou deixando aqui é uma coisa que nem vai me fazer falta para uma experiência. Isso também é bacana. E aí, depois fiz o meu diagnóstico, vi a minha realidade, agora eu vou elencar todos os meus sonhos e em que prazo eu quero cada sonho. E aí, vem de tudo, né? Vem. Depois de tudo isso, a gente precisa ter
maturidade e disciplina de elencar os principais, né? E elencar, tá, mas e qual que eu vou primeiro, né? Porque a gente quer tudo a todo momento e quer agora. Então, elencar quais são os principais sonhos e aí depois fazer a junção desse orçamento. Isso tem um impacto, sim, na nossa rotina, no nosso dia a dia, porque em prol daquele sonho, daquele objetivo, que seja daqui 15 dias ou 30 dias, eu vou mudar meus hábitos de consumo. Então, por exemplo, a gente vai desde um simples mandar lavar o carro todo sábado para os meninos, ou fazer as unhas para as meninas, até o mudar para um apartamento com aluguel um pouquinho menor. Que talvez não me dê todo aquele conforto, mas que vai me permitir sair aos finais de semana e fazer o que eu gosto de fazer. Se para mim sair com os amigos é importante, ou sair com a família é importante. Então, vai desde os pequenos gastos até mudanças um pouco maiores, aí dependendo do orçamento também. E aí, até pegando esse Então, gancho que ele trouxe de mudanças, enfim, você pode, às vezes, muitas atitudes até um pouco mais simples. Tá? Você mora numa cidade maior e tem que se deslocar. Você mora num apartamento e tem que se deslocar. Mas talvez não seria, né, quando a gente fala de você, muitas vezes, quando a gente fala de planejamento, tem que ter os dois lados, né? Tem o que vai sair e o que vai entrar. Tem de receita e o que tem de despesa. E talvez, em algumas situações, faz sentido para você se mudar, sim, talvez para mais próximo do seu trabalho. Que ao invés de você pegar o seu carro de manhã, se deslocar, quando a gente fala de deslocamento, a gente está falando de um principal ativo teu, que é o tempo, que ele não volta, ele não tem preço. Tá? Você vai ter que se deslocar, e você vai ter que também, né, a gasolina, enfim. Talvez se você propriamente se mudar para um local mais próximo do seu trabalho, às vezes você consegue até ir a pé. E aquele valor que você deixaria de estar gastando também, se deslocando, e além provavelmente do tempo, isso faz muito sentido para você. Muitas vezes, talvez nem precisaria você ter o seu carro. Né? Então, em algumas vezes também faz muito sentido. Eu vejo algumas pessoas que fazem isso, né? Preferiram, né, morar mais próximo do trabalho, às vezes paga um pouco até mais de aluguel, se elas moram de aluguel, paga até um pouco a mais a diferença do aluguel, mas aquela diferença, né, entre o que ela pagava no apartamento anterior, o novo apartamento compensa a diferença dela estar se deslocando todos os dias, né, de estar, além de falar de ter que abastecer, manutenção de carro, e a gasolina está cara, efetivamente a gasolina está cara, e economia de tempo, né? O teu principal ativo hoje que ele não tem preço, não volta, é propriamente o seu tempo. Né? é bem isso mesmo. Então, o primeiro grande ganho do planejamento é saber se o meu estilo de vida está de acordo com a minha renda. E se não estiver, é importante fazer o diagnóstico e tentar identificar pessoas que ganham a mesma quantia que eu e ver como que essas pessoas consomem e realizam seus objetivos. O segundo ganho é que, sim, com o planejamento, a gente consegue fazer os nossos objetivos e sonhos acontecerem de forma mais recorrente. Porque é frustrante, assim, ó, por exemplo, você trabalhou o ano inteiro, chegou no mês das férias lá, poxa, eu não vou poder viajar porque eu preciso pagar a conta. Já passei por isso, né? Já fiz faculdade, já sei, foi sofrido, mas não precisa ser assim sempre, né? Durante toda a vida. Então, esses sonhos, eles acontecem sim com mais frequência. E o terceiro grande ganho é que nós temos liberdade. Liberdade de nos preocupar com o que realmente importa, nossa saúde, nossa família, as pessoas que a gente gosta. Ter liberdade de escolher os investimentos que a gente quer fazer, seja monetário, seja empreendendo. A gente tem liberdade de escolher a nossa carreira profissional, porque isso nos tranquiliza. Daqui a pouco tem muita gente aí que não está feliz no trabalho e fica ali porque, poxa, tenho conta para pagar, preciso dessa renda. Então, essa liberdade não tem preço. Essa liberdade, É, óbvio, né? Não, né, Jason, não vem. Hoje eu fiz o meu diagnóstico, amanhã eu vou ter a liberdade. Não. Ela leva um tempo até a gente se adequar, enfim. Eu levei um tempo, eu levei praticamente 2 anos para ter
tranquilidade, digamos assim, essa liberdade, ou estar um pouco mais tranquila do que eu estava no passado. Mas depois que você vê isso, o pontapé inicial do diagnóstico é onde a galera normalmente para. E aí não consegue experimentar esses outros ganhos, que é o sonho e a própria liberdade. Então, por exemplo, e aí nesse ponto eu trago algo que o professor Cerbasi fala muito bem, que tem dois caminhos que a gente pode seguir. O primeiro deles é o curto caminho longo, que a gente vai pegando É. atalho, daqui a pouco vai procurando um investimento milagroso, que promete rendimento muito fora do que é o que o mercado costuma pagar. E aí esse caminho vai ficando longo porque eu vou um pouco, não dá certo, eu volto. Vou um pouco, não dá certo, eu volto. E ele acaba ficando longo. E aí tem o longo caminho curto, que é esse. Eu vou fazer o meu diagnóstico, eu vou elencar quais são os meus sonhos. É importante que se tem filhos, tem esposo, esposa, coloca todo mundo junto, né? As crianças hoje dão lição pra gente, né? De tudo, assim. Então, coloca todo mundo junto, vê os sonhos, prioriza os sonhos e aí organiza o seu estilo de consumo, o seu estilo mais consciente de vida mesmo e de gasto para conseguir atingir essa liberdade. E ele é longo porque esse início, isso a gente tem que ter disciplina, porque realmente a gente não veio dizer aqui que é fácil, né? Assim É. como a renda extra vai exigir uma disciplina também, né? Aí no teu curso eu estou inclusive inscrita que eu quero aprender como é que faz. Mas o resultado no final ele é sem dúvida recompensador. Eu digo isso, gente, porque eu vivo isso. Eu passei por isso e foi isso que fez com que eu gostasse tanto do planejamento, porque eu vi que dá certo. E aquela coisa, né, que eu sempre digo, não tem, né, não tem, né, milagre ou às vezes algumas pessoas falando tal do hackzinho, não tem, é método. Você precisa ter um método, você precisa seguir o método, tá? E muitas vezes você vai querer ir pelo caminho mais rápido. Só que aquele caminho mais rápido muitas vezes não é o mais adequado para você. Tá? Aquele caminho, como ele trouxe, que é o curto, que é o caminho longo. Você vai começar, vai ver que não é aquilo, vai se frustrar, vai voltar a estacar zero. Você vai começar, vai ver que não é aquilo, vai voltar a estacar zero. Às vezes, né, é muito melhor você começar uma coisa de longo prazo. Eu sempre digo, tenha visão de longo prazo. Comece, né, não precisa, sempre falo para os alunos, não comece, não precisa de uma vez fazer tudo de uma vez. Não, comece aos poucos. Né? Seja lá, 20 minutos por dia, aos pouquinhos, vai entendendo, vai compreendendo. Tá? Porque para que aquilo lá não seja frustrante para você também. Então, o caminho é, né, você começar devagar, mas que seja um caminho sempre constante. Sempre constante. Kelly? Tá travando? Acho que tá. Travei? Travou? Tá voltando? Ou é aqui a minha? Voltou? Eu tô travada aqui. Tá, aqui tá carregando. Vamos ver aqui. Pessoal, tá normal aí para vocês? Quem tá nos assistindo? Acho que voltou, Kelly. Ah, caiu. Deixa eu só chamar a Kelly novamente, pessoal. Só um pouquinho. Vou chamar ela aqui. Chamar ela aqui novamente. Acho que caiu lá. A gente já inicia novamente. Travou aqui. Ah, o pessoal tá dizendo que travou aqui. Voltou? Acho que sim, né? Agora foi. Quem sabe faz ao vivo. Troquei a minha rede aqui de internet, acho que vai melhorar também. E, É isso mesmo, e pessoal. Então falando. não tem. O caminho curto ele vai acabar se tornando longo, porque muitas vezes você vai ter que voltar a estaca zero, vai ter que voltar a estaca zero, vai ter que voltar a estaca zero. Então, inicia algo de longo prazo, efetivamente, que aquilo faça sentido para você. Quando eu falo também para as pessoas, quando a gente fala de renda extra, também não acredite em muitas promessas que de dinheiro rápido, curto e rápido. Não, é igual no investimento, né? A gente viu algumas vezes aí, algumas coisas em formatos piramidais aí, né? Que não dá certo, né? Não dá certo. Então, também construa algo
né, que efetivamente faça sentido para você, que seja consistente e sempre com uma visão, né, de longo prazo, né? Tem que sempre ser. Tudo na vida, na verdade. Isso, e uma coisa que as pessoas me perguntam assim bastante, eu acredito que para ti também, Jason, tá, mas e o planejamento financeiro, aonde eu invisto? Pula uma etapa, pula a etapa do diagnóstico. E não tem nada de errado, ok? Pode fazer, mas o diagnóstico é muito importante para que também te dê consciência de que investimentos fazer. Hoje a gente vê assim pessoas colocando reserva de emergência em um investimento extremamente arriscado, onde eu posso perder aí metade do capital ou até mais muitas vezes, e sem ter a consciência. Por que que ela está fazendo isso? Então, por exemplo, ter uma carteira de investimentos é um dos resultados do planejamento e que vai estar ligado com os sonhos e os objetivos que eu coloquei e com o prazo. Por exemplo, vamos dizer que daqui 2 anos eu queira fazer uma viagem para o exterior. Então, é muito provável que boa parte do que eu guardar eu vou alocar em dólar, ou em euro, ou em investimentos assim. Ah, eu quero fazer algum investimento para daqui 5 anos eu montar o meu próprio negócio. Para daqui 5 anos ou 10 anos. É muito provável que renda variável, ações, fundos de ações estejam inclusas nesse portfólio. Agora, eu quero uma reserva porque final do ano eu quero fazer alguma coisa, é muito arriscado colocar investimentos assim que tem, eu digo a volatilidade, né? Que tu tem que ter estômago para aguentar, né? A gente viu um passado recente aí em março, muita gente perdendo metade do seu patrimônio. Além de não ganhar o rendimento, ainda perdeu o capital. Alguns tiveram estômago, esperaram e recuperaram. Depois de aí 9 meses, 8, 9 meses, recuperaram. E outros saíram com a metade do valor que investiram. Porque não estava linkado com o objetivo. Então, quando eu falo que a gente recebe a pergunta, né, Kelly, qual que é o melhor investimento? Não Uhum. tem, né? E eu sou economista, né? E tem uma palavra que os economistas usam que eu odiava também quando eu estava na faculdade, que é depende, né? Depende. Depende. E realmente depende. É, Porque que tem, inclusive tem posts assim da própria Ambima e de influencers do mercado financeiro que diz não comprem ações se você não tiver o estômago, né? Se você não tiver o é, perfil para ver o seu capital reduzir para depois poder subir, né? Porque o ganho também, quanto maior o risco, a tendência de eu remunerar um pouco mais também é bacana. Então, a é, carteira de investimento pode falar. a carteira de investimentos ela não é o resultado final do planejamento. Isso quando isso eu achava também. Quando eu comecei a estudar planejamento, o que é planejamento financeiro? Ah, é uma carteira de investimentos que vai garantir que vai garantir a minha estabilidade financeira que eu tenho hoje lá no futuro. E para isso eu preciso cortar gastos porque eu preciso guardar o máximo possível. E aí tá, durante 6 meses funcionou, mas depois desmotiva, que nem a gente falou lá no início. Então, tem que ter essa visão, né, de longo prazo e entender efetivamente o que você está fazendo, né? Porque, voltando lá ao assunto dos investimentos, quem muitas vezes ficou naquele oba-oba, estou pegando ali um Ibov a 120, 119, tá? Ele veio a 60 e alguma coisa. Você aguentou? Você segurou? Teve estômago para isso, né? Se tava dentro da sua, se aquilo lá estava dentro do seu planejamento, dentro do que você planejava, tá ok, tá? Que a gente sempre fala. Mas se não é porque você foi, porque você talvez ouviu alguém falando, ou alguém, né, ou algum youtuber, ou alguém falando sobre isso, algum influencer. Ah, não, vamos agora investir em bolsa, agora é a tal da perda fixa. Não, tem tudo, né? Dentro da sua carteira de investimentos, tem
partes que você pode, né, que você atrela risco um pouco mais, que você pode ter ganhos, mas também que você pode ter perdas, mas também tem aquela parcela que é a tua reserva de emergência, aquela reserva de oportunidade, eu sempre falo, pessoal, tenha também uma reserva de oportunidade, porque muitas vezes aparecem bons negócios fora do mercado, fora de investimentos financeiros. Às vezes aparece algum bom investimento para você fazer, alguma casa, um apartamento, alguma coisa que apareça também. Então tenha também essa reserva de oportunidades. Essa reserva de oportunidades, só que ela não pode também estar lá numa renda variável. Que a hora que você precisar, você talvez tenha colocado lá 100 mil, no momento que você precisa, ele não esteja lá os 100 mil, vai estar lá 80, 70 ou até 50, se você colocou isso lá colocou no início do ano, depois foi tentar retirar na metade do ano. Né? Então, sempre, né, tenham isso, independente do que seja. Tá? Então, sempre estejam sempre cientes do que você está fazendo e por que você está fazendo. Não porque alguém me disse. Não, tenha consciência. Alguém falou, faça isso. Mas por quê? Sempre tem um porquê. Né? Isso é igual criança. Né? Eu tenho um filho pequeno, ainda não começou nos porquê dele. Mas ele logo vai começar. Por quê? Ah, pai, por quê? Por quê? Porque também, você também pode trazer isso para a tua vida. Mas por que eu tenho que investir em renda variável? Talvez por que eu tenho que fazer um planejamento? Aí você vai ter embasamento para entender o que você está fazendo. E não porque alguém disse. Né? Sempre tomar a decisão com base no que você analisou e com base no que efetivamente faz sentido para você. Tá? Pode ser que o planejamento financeiro para mim não faz sentido. Tudo bem. Né? Talvez as tuas finanças hoje ela não é a sua prioridade. Mas vai chegar em algum momento que ela vai ser sua prioridade. Tá? Você planejar, você entender suas receitas, suas despesas, fazer esse diagnóstico, como aquele que trouxe muito bem aqui para nós. E entender também as tuas fontes de renda. Né? Assim, como eu sempre falo, não dependa somente de uma fonte de renda. 2020 trouxe muito sobre isso. Tá? Você não depender somente de uma fonte de renda, você ter múltiplas fontes de renda. Tá? Então, você ter lá a tua renda do seu trabalho, você ter a renda da sua empresa, você ter a renda dos seus investimentos, tá? Você ter a renda de outros tipos de investimentos também. Tá? Eu trago muito aqui também sobre isso, sobre você ter outras fontes de renda. Tá? Que isso não interfira efetivamente no seu trabalho ou que você precise retrabalhar. Eu sempre falo, pessoal, quando a gente fala então em investimentos e também quando a gente fala em renda extra com milhas aéreas, você não vai precisar trabalhar mais, você não vai precisar fazer 2 horas a mais de trabalho ou você sair do teu emprego. Não, é você continuar fazendo o que você faz, só que de forma inteligente, de forma maximizada, que aquilo te traga um retorno financeiro. Né? Você entender efetivamente o que você está fazendo. E não tem, né? Não tem dinheiro fácil, não tem requisinho, não tem nada. O que tem é método. Se você aplica o método, você segue o método, você vai também ter sucesso naquilo que você está fazendo. Assim como no planejamento financeiro, assim como em investimento, assim como praticamente tudo na vida. Você precisa, né, ter um método e saber efetivamente por que você está fazendo aquilo. Né? Tomar suas próprias decisões. Né? É verdade. Eu tô vendo aí um monte de empreendedor entrando, já que já tem renda extra, é bem bacana. Uma coisa que a gente não falou lá no início e que contribui para o ralo ser grande ou pequeno, né? Que não, nós falamos que não importa a evasão da torneira, e sim o tamanho do ralo, por onde está escoando essa água. Uma das coisas são as dívidas. Então, é a primeira coisa assim que a gente tem que organizar, é fazer um olhar sobre isso. Tem gente que hoje não sabe nem quanto paga de juro em algum financiamento. É errado pegar financiamento? Não, não disse isso. Para alguns momentos é necessário, por exemplo, crédito estudantil, né? Ele é muito necessário, ele vai aumentar o nosso valor de mercado, inclusive. Mas precisamos saber que taxa eu pago, quanto que é o juro, quanto que deu de juro nesse período que eu estou pagando, fazer uma revisão disso. Porque senão, de novo, a renda extra vai servir para pagar essa conta. E aí, o que é importante para mim? Por que eu não consigo realizar meus objetivos? Né? E a vida não é só trabalhar e pagar conta e pagar boleto, né? Que nem a gente vê os serviços da internet. Então, dívida é algo assim que a gente precisa olhar. O crédito hoje ele é muito fácil, ele tá aí, tem muito dinheiro sobrando, né? Então, o crédito está muito fácil. Então, lá quando a gente vai consumir com consciência, é ter esta consciência também sobre isso. Porque às Eu vezes o sempre juro, gostava o de juro que eu.
Pode finalizar, desculpa. O juro, o juro que eu acabo pagando ali, tranquilamente poderia dar uma viagem com a minha família ou alguma outra realização que eu queria ter. Eu sempre falo e falava também quando estava na assessoria de crédito. O crédito ele não é ruim, tá? O crédito ele é muito bem-vindo desde que você saiba o que você está fazendo com aquele crédito, tá? Se você vai, aqui a gente tem alguns empreendedores que estão nos assistindo aqui. É ruim pegar capital de giro? Depende, depende. Por quê? Se eu vou pegar um capital de giro, tá? Uma situação hipotética aqui, tá, gente? Vou falando de taxa de juros, uma situação hipotética aqui. Vou pegar um capital de giro com uma taxa de 2% ao mês, por exemplo, hipotético. Vou pagar 2% de juros sobre isso. Mas, se eu pegar esse capital de giro, né, eu vou comprar insumos. Quando eu compro esses insumos, talvez eu vou estar, né, pagando para o meu fornecedor à vista. Eu consigo negociar também com o meu fornecedor, por eu estar pagando à vista, nisso daí já é um desconto. Então, eu já consigo ali 5 a 10% eu estar pagando. Às vezes você compra um lotes maiores e você vai estar tendo um desconto. Outra análise também que muitos empreendedores têm que estar fazendo também. Vou pegar esse crédito e eu vou investir em estoque. Quanto que aquilo lá vai me trazer de volta? Vai me trazer, eu vou pegar, sei lá, 50 mil reais, vai me voltar quanto? 100, 200, 300, vou pagar, né, um percentual de juros. Então, isso tem que estar sempre bem, muito bem calculado e o crédito ele é sempre bem-vindo, né, desde que você saiba efetivamente o que você está fazendo. Se tem uma finalidade específica para aquilo, se você vai tomar aquele crédito para fazer um bom investimento, ótimo, né, porque você vai multiplicar, você vai usar capital de terceiros. Isso a gente fala algumas vezes também, você vai usar capital de terceiros para você, né, ter um retorno financeiro, quando a gente está falando de empreendedores aqui, na sua empresa também. Você usar capital de terceiros, que muitas vezes vai ser até mais barato do que propriamente o seu capital. Tá? Então, ele é sempre muito bem-vindo, desde que você saiba o que você está fazendo. Né? Isso aí. Então, esses três ganhos, assim, a gente poderia passar a noite inteira falando só lá daquele primeiro, né? Que é o seu estilo de vida está adequado. Mas o convite que eu quero deixar também aqui para o pessoal que está nos assistindo de fazer esse exercício do diagnóstico. É chato, talvez não goste de números. Eu sou suspeita porque eu sou economista, então eu super curto números, né? É, Mas até outro dia eu fiz uma planilha para controlar os meus gastos, daí mostrei pro meu noivo, ele disse, olha, ficou excelente, mas para 90% das pessoas não vai fazer sentido, porque estava muito complicada e não precisa ser complicado. Se você, enfim, mas esse diagnóstico é importante, porque essa consciência, esse incômodo que vai gerar, e não tem como não gerar esse incômodo, ele gera, ele vai fazer você ir para o próximo passo. E aí, definindo os seus objetivos, os seus sonhos, fica mais fácil você ver, tá, eu tenho uma renda de X, eu preciso de tanto para mim atingir esses objetivos, eu vou reservar esta parte para atingir os meus objetivos e vou viver com o que sobrou. E não tentar, assim, ó, por muito tempo, e eu digo porque eu também já fiz isso, torcer para que nada dê errado, para que me sobre um pouquinho no final do mês. Não dá para ser assim, né? A gente brinca, né? Tem duas opções. Ou eu vou entregar para Deus e depois vou reclamar que não deu certo, que enfim, ou eu vou ser protagonista. Então, quando a gente consegue fazer esse exercício de eu sei meus objetivos, eu sei quanto eu preciso, beleza, eu vou pegar essa parte da minha renda, vou colocar aqui nos meus objetivos, e aí existem investimentos que potencializam você atingir mais rápido esses objetivos e vou viver com o restante. Quando se tem essa consciência, poxa, muda assim, muda drasticamente a rotina, muda o dia a dia e você começa de fato a se preocupar com o que realmente importa. é verdade, porque senão depois, quando você fica, tem uma vida financeira muito apertada, tá muito apertada. O pessoal diz aqui no interior, qualquer dorzinha de barriga, né? O que é essa dorzinha de barriga, né? Ah, talvez eu, né, tenha lá o meu carro, talvez, né, por algum acidente, né, bata o meu carro. E talvez por algum motivo eu não fiz o seguro porque eu achei caro, né? E daí? Vai sair muito mais caro. Ou por algum motivo de doença, enfim, por algum motivo, né? Se você não tem isso,
né, de forma muito clara para você, como a Kelly trouxe, você primeiro, né, se pagar e depois pagar as demais que você tem para pagar, né? Então, primeiro se pague, observe, analise, depois você, né, se alinha à sua expectativa de vida, né, ao seu padrão de vida, né? Sempre é um degrau abaixo, né? Sempre, eu posso estar aqui, mas um degrauzinho abaixo que nunca é demais, né? Igual tinha a velha ditado, eu não lembro agora, mas é igual melhorar infantil, né? Não faz mal para ninguém, né? Eu lembro, quem é da época do melhorar infantil aí, né? Estou entregando um pouquinho minha idade, né? Não faz mal para ninguém. Você podia tomar alguns lá que não fazia mal para ninguém, né? Então sempre viva lá um degrauzinho abaixo, né? E quando a gente fala também de planejamento, a gente fala dos dois, né? Não é só cortar gasto, a gente tem que olhar também o viés das entradas, tá? E se não, você tem seus objetivos, né? Os objetivos de investimento, você tem um objetivo de liberdade financeira, você tem um objetivo, né, sei lá, talvez chegar, né, uma idade, ter X mil investido, ou ter, sei lá, algum objetivo financeiro. Se você quer atingir isso mais rápido ou se você quer atingir isso, tem duas formas, tá? Uma é você trabalhar mais, mas você tem um limite, tá? Eu te digo que eu tenho 24 horas, a Kelly tem, todos que não estão assistindo aqui têm 24 horas, né? Até aqui, apesar de alguns anos atrás, né, o Itaú falava que tinha 30 horas, né? Itaú 30 horas, mas não tinha, gente, isso era ilusão. O dia de ninguém tem 30 horas. Tá? Então, o máximo que você vai fazer é querer trabalhar 24 horas no seu dia. Então, o máximo que você vai fazer, mas você tem a limitação, né, de tempo. Ou você ter outras fontes de renda também, você ter múltiplas fontes de renda, você não depender, né? Então, quando você tem esse planejamento, você cuidar. A Kelly travou aqui para nós. Kelly, normal? Voltou? Normal. Voltou? Tá travando para mim aqui. Tá normal? Ok. Então, vamos lá. É você ter outras fontes de renda. Então, a gente faz, né, com a pauta dessa live hoje, como planejamento financeiro, né, potencializa. É isso, a gente olhar, né, você ter um check-up, você ter um diagnóstico da sua vida financeira, entender efetivamente as grandes contas, as pequenas contas, aqueles detalhes, você tem essa identificação. Opa, mas, ok, Jesus, eu fiz esse diagnóstico, cortei o que eu queria cortar, mas agora eu quero dar um passo a mais. Eu quero aumentar a minha renda, mas eu não posso trabalhar. Não consigo trabalhar 12 horas por dia, 14 horas, 16 horas por dia, né? Tem outras fontes, tem outras formas de você, né, aumentar a sua renda. Pensando nisso, isso é uma das formas que também, né, me acelerou também quando a gente fala de liberdade financeira, você poder escolher, né, aquilo que a gente falou, poder escolher o que você faz, o que você, né, pretende fazer, você tem essa liberdade também. Para quem não está assistindo aqui, quem ainda não segue, aproveite e já siga também, estou vendo que tem bastante, né, gente nova. No dia 27 de janeiro, vou fazer um aulão sobre isso, tá? Vou fazer um aulão da renda extra, vou trazer como que você consegue, né, gerar renda extra utilizando as milhas aéreas. Tá? Milhas aéreas não é somente para viajar, não é somente para você trocar por panela ou por fralda. Tá? Então, vou trazer no dia 27 como que você consegue também gerar uma renda extra utilizando milhas aéreas também, tá? Tá aqui no link na bio do Instagram, quem quiser se inscrever também, tá? É online, gratuito, não tem custo algum, tá bem? Mas é o que eu digo, a gente ter essa parte, né, a gente olhar para essa outro viés também de aumento de renda, porque aqui tem de um lado, eu fiz o meu diagnóstico, identifiquei, mas eu tenho que ter outro viés que me acelera. Né? Então, opa, aqui já está, meu carro já está tudo certo, já fiz a revisão, já está tudo ok. Agora eu preciso acelerar ele. Como que eu acelero ele? É pondo combustível. Né? E o combustível, para acelerar, isso é através de você ter outras fontes de renda também. Isso aí, às vezes a fonte de renda ajuda a conseguir realizar e readequar o orçamento mais rápido também, né? Porque às vezes, eu preciso disso aqui para mim viver, eu preciso dessa renda. Se eu não consigo cortar ali muitos custos, eu vou precisar de uma renda extra para conseguir organizar. É verdade. Isso é fato, porque por mais que você corte, mas vai chegar num período que não tem mais o que cortar. E às vezes o que você, né, ganha talvez não seja aquilo que você
queira, que você almeja, mas é aquilo que você tem naquele momento, né? Então, sempre contente com aquilo que você tem, depois para você poder buscar outras coisas. Você vai se ajustar, mas vai cortar, mas vai chegar um momento que você não consegue tirar leite de pedra. Você tem que ter outras, você precisa ter outras, né, outras fontes de renda. E quando a gente fala aqui, falo bastante aqui no canal também, a gente fala então, sobre renda extra, né, você ter outra fonte de renda utilizando um ativo que muitas vezes as pessoas desconhecem, tá? Que é a própria, né, os pontos cartão, milhas aéreas, que ele também potencializa, né, e muito. Né? A gente fala, né, de uma boa fonte de renda aí todos os meses para que te auxilie também. Muito bem, então também fica o convite aí para o pessoal me seguir lá no Instagram. Se ficou dúvida, a gente fez uma introdução do tema, né? Foi super rápido, certamente tem aí algumas dúvidas. Então também fica o convite se vocês quiserem me chamar lá no Instagram ou no Facebook também. À medida do possível, eu vou respondendo aí todo mundo. Pessoal, se alguém tiver qualquer dúvida, quiser deixar aqui também, a gente já vai respondendo também, tá? Dentro do possível aqui também. E eu acho que a gente tem, né, uma conversa bem legal e talvez a gente fazer novas também, né? Que a gente fazer novas lives aí também, a gente fala, trazer um assunto muito importante, né? Que a gente trazer isso. A informação, né, ela só é informação quando ela é compartilhada, né? Quando a gente compartilha isso com mais pessoas, né? Eu poderia ter muito bem essa É, informação para mim, ok, a Kelly também, né? Utilizar para benefício próprio, assim como ela já está utilizando, mas não, né? Ela está externando isso para vocês, ela começou, quem não segue ela, siga ela lá também, ela está começando a falar mais sobre isso. E quando a gente fala de planejamento financeiro, é você efetivamente ter noções e saber com quem efetivamente sabe do que está falando. Tá? Porque a gente vê muitas promessas, a gente está falando de um profissional que tem uma certificação internacional. Tá? Quando a gente fala de CFP, é uma certificação internacional, além de ser especialista em investimentos também. Então, vai saber o que ela quer falar, ela vai te ajudar em muito. Tá? Ela vai te ajudar em muito também. Então, quem não segue aqui, aproveite e já siga também. Tá? Então, fica a dica aqui também. Kelly, se quiser, o pessoal está mandando aí, se quiser fazer suas considerações para a gente já finalizando. Deu legal. quase uma hora, quase uma hora de live. Tô vendo aqui um monte de gente que faz tempo aí que eu não vejo pessoalmente. Obrigada aí por todos, pela participação de todos. E uma coisa que eu não falei, que eu acho que é bem importante, já que tem bastante empreendedores aqui, é quando a gente faz o diagnóstico lá do nosso estilo de vida, o empreendedor ele vai ter o trabalho duplo, né? Ele faz o da empresa e aí faz o da pessoa física também. Sendo que o da empresa ele acaba sendo mais importante porque é dali que vem a renda. Então, também ele acaba sendo um pouco mais detalhado, mas não deixe de forma alguma de ser importante também. Tá bem, pessoal? O pessoal Feliz. tá gostando aí da nossa live. Que bom que gostaram. É um tema que às vezes a gente tem aqueles memes das figurinhas, né? O jogar na loteria para ficar rico e o aprender sobre planejamento financeiro tem uma, duas pessoas. Então, às vezes é um tema que diz, puxa, né? Uma quinta noite eu vou escutar sobre isso. Mas que bom que o pessoal veio aí, nos escutou também. E certamente o planejamento muda a vida, com certeza. É isso aí. Pessoal, antes de finalizar, só vamos. Vamos fazer a fotinha para a gente, depois, se vocês postarem lá nos status lá e marcar nós. Vamos colocar pose. Querem? Printem lá, pessoal, depois do marketing que a gente vai repostar lá aqui no Instagram também. Tá. Pessoal, que bom que vocês estão gostando, né? E também é o nosso principal objetivo também é que a gente trazer essas informações para vocês e que seja muito proveitoso para vocês também, que seja bem com a Jordana trouxe, muito leve, né? Que a gente tentou não deixar um assunto chato, né? A gente tentou, né, trazer de uma forma leve, né, para que isso efetivamente, trazendo alguns exemplos para vocês, para que isso efetivamente faça sentido, que se vocês absorverem 1% que a gente falou, que a gente está muito satisfeito dessa live, né? Isso aí. Tá bem, pessoal.